Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, programa Spot Show que está há 3 anos no ar, sim, 3 anos no ar, trazendo sempre grandes atletas, treinadores, dirigentes, apaixonados do esporte para que a gente possa cada vez mais incentivar a prática esportiva e mostrar diferentes modalidades olímpicas e paralímpicas. Hoje eu tenho a alegria aqui de convidar para vocês a nossa convidada aqui para a nossa entrevista no nosso programa. É a Ana, ela, recordista latino-americana do Canal da Mancha, título conquistado em 1993, né? E tenho o prazer de dividir a tela comigo. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Marcelo? O prazer é todo meu. Joia, maravilha! Pela primeira vez a Ana está aqui fazendo uma live no Instagram e para a gente fica sempre aquela emoção de poder falar com mais uma pessoa que fez essa prova maravilhosa do Canal da Mancha e uma pessoa extremamente engajada, apaixonada de esportes. Então, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Bacana, bacana. Ana, tem um monte de coisa para falar. A gente vai falar muito, né? Sim, vou falar que a Ana, além de ser ex-nadadora, ela fala ex-nadadora, gente, mas eu tenho certeza que se convidar, ela vai querer nadar junto conosco, com certeza, gente. Já está o convite para a gente nadar junto, ou com a sua prima aqui, que acabou de entrar também, viu? Aí, olha a Tê aí. Vamos nadar, Tê. Isso aí, vamos nadar, exatamente. Então, assim, é legal a gente destacar que a Ana é ex-nadadora, mas é fotógrafa, escritora, né? Tem esse livro sensacional que eu fui no lançamento dela. Deixa eu ver aqui a data. Ela fez uma... Nossa, faz tempo já. 14 de abril de 2009, turma. 14 de abril de 2009 aqui, né? Uma dedicatória. Muito legal o lançamento desse livro aqui. A Travessura do Canal da Mancha. Muito legal. Já começa pela capa, que é a carta náutica dela, galera. Isso aqui é um trecho, né, que você fez, né? Eu adoro essa capa. Não, Acho que a sensacional. designer mandou muito bem. Sensacional. Gente, é super gostoso. Nós vamos comentar sobre ele. Você encontra na Amazon, enfim. Você acha o livro da Ana, aí é muito legal. E olha, eu deixei o seu livro do lado desse aqui, que também é outro, da Aline Cox. Ah, olha só. Elas estavam um do ladinho do outro. Estavam um do Nossa, ladinho do outro. que honra, hein? Tava lá também. Pessoal que gosta de maratonas aquáticas, recomendo também. Gente, os dois, tá? Ó, saiu o apresentador, fica os dois. Tá bom, turma? Querida, me conta uma coisa. Antes da gente começar para falar do Canal da Mancha, que o pessoal já deve estar querendo falar, e eu também quero ouvir de você, que são histórias maravilhosas. Conta um pouquinho, porque está acontecendo nesse momento da pandemia, né? Um movimento que é o movimento Esporte pela Democracia, né? Sim. E você, e assim, você é a segunda pessoa que eu entrevisto que está dentro, participando ativamente aí, né? A gente entrevistou o PA, treinador do Corinthians, um forte abraço. O Ele PA. estava comigo numa live do Esporte pela Democracia. Exatamente. E ele participou do programa e logo, acho que 1 ou 2 semanas depois, nasceu o movimento, né? Então, explica um pouquinho o que é o Esporte pela Democracia, esse movimento, Ana. Olha, o Esporte pela Democracia é um movimento que nasceu no esporte, né? Foi iniciado pelo Casagrande, e pelo Raí, pela Ana Moser, a Joana Maranhão, mas que se expandiu aí pela área cultural, tem vários artistas, escritores, músicos participando também. E é um movimento de gente que está preocupada com as ameaças às instituições democráticas no Brasil, né? Está preocupada com o tipo de andamento, o tipo de desgoverno, eu diria, que Sim. a gente vê hoje no Brasil diante da crise sanitária, né? E que não quer ficar
calado diante disso tudo. Então, está trabalhando para se posicionar diante das coisas que vão acontecendo. É um movimento que se define antirracista. Isso é uma coisa muito importante no movimento. A gente quer lutar contra o racismo estrutural da sociedade, né? Que ficou tão escancarado com a morte do George Floyd, mas que no Brasil acontecem muitas mortes semelhantes por violência policial o tempo todo, né? Sim. Então, esse movimento que está lutando pela democracia, pela justiça social, pela diversidade, um movimento contra todos os tipos de preconceito, um movimento que está preocupado com o desmonte na área cultural também, e com o problema das fake news, com os ataques coordenados por robô, gabinete do ódio, e todas essas coisas estão nos movendo assim nesse momento. Não, sensacional isso que você está falando. A gente aqui do Cuca Aberta, a gente vem acompanhando o movimento e a gente não podia passar em branco, né? A primeira convidada que está participando ativamente aqui, mandar um abraço para o PA também, que é outro que também está super engajado. A live dele foi sensacional. Grande PA. E assim, a gente fica muito feliz, né, que o esporte, né, e grandes nomes do esporte, né? Porque o esporte não tem muita tradição de se posicionar, né? Eu acho que já é uma opinião pessoal minha, tá? Não estou falando em nome do movimento, mas eu acho que acontece um silenciamento dos atletas, principalmente dos grandes atletas profissionais, que existe muito medo de falar, se posicionar, ir aí perder contrato, perder patrocinador, perder espaço no esporte. Então, é uma coisa difícil não é uma coisa fácil. Eu acho que é muito importante que gente do calibre desses fundadores, né, desses iniciadores do movimento Esporte pela Democracia, tenha se mobilizado nesse esforço. E é importante que esse movimento continue, né? Existe, eu acho que o acompanhamento, a renovação, né? Da gente estar perto, o que está acontecendo com o esporte. A gente ainda encontra dentro do esporte, a gente tem conversado com N pessoas de diferentes esportes há 3 anos, a gente encontra ainda alguns desmandos. São menores do que no século passado, né? São menores, isso é ótimo. Eu acho que é tudo um processo de evolução, mas é muito importante, né? Principalmente grandes atletas, jovens atletas agora, né? Saberem se posicionar, saber entender, né? Colocar o chapéu do outro, entender e fazer com que os dirigentes entendam também o atleta, né? Isso é muito importante, né? Criar a famosa empatia, né, galera? Então, acho que isso é uma das coisas que a galera precisa ter aí, com certeza, ter a Cuca Aberta, né, para poder aí realmente fazer mudanças, né? A gente sabe que demora, mas acho que o posicionamento é a primeira pedrinha aí. Ou a nossa primeira abraçada, né, Ana? Ou a nossa primeira abraçada. Tem que começar tomando consciência, né, das questões que são importantes. Porque eu acho que uma pergunta básica é em que tipo de mundo a gente quer viver, né? Perfeito. Em que sociedade a gente quer viver. Perfeito. Não, sensacional. Ana, eu já vou assim, eu vou aqui, já está em público, eu vou convidar você para a gente bater um papo, fazer uma live. Eu não sei se através dessa ferramenta, porque essa ferramenta fica eu e você só aqui, né? Eu queria derrubar você para ver a outra pessoa. Então, talvez numa outra ferramenta, né? E com certeza o Jorge e o Luiz, que fazem o programa comigo, eles devem já estar roendo os dedos, porque eles falam, cara, eu quero participar disso. Então, a gente vai combinar, fica aqui a minha palavra
da gente combinar mais para frente, talvez numa outra ferramenta para que a gente possa participar mais ainda. Ana, vamos lá, me conta quando é que você começou a nadar e quando é que foi a sua primeira experiência nas provas de maratonas aquáticas, que é sensacional, gente. Vamos lá. Então, Marcelo, eu comecei a nadar adolescente, com quase 14 anos eu comecei a nadar, fui ter que aprender os estilos ainda, já tinha quase 14 anos. Eu lembro que me puseram para nadar na turma das crianças pequenas, porque acho que eu era a única que não sabia. E aí, a primeira experiência com águas abertas foi uma prova, eu acho que eu devia ter uns 15, em Ilhabela. Eu lembro, mas eu não lembro a data exata, mas eu lembro que foi em Ilhabela. Estava lá a Renata Gondi, que nos acolheu muito, assim, os nadadores que estavam lá pela primeira vez, na primeira experiência, deu dica, uma pessoa incrível que ela era, né? Ela era já super campeã, assim, e bem aberto, humilde, ajudando, sabe? Quem estava começando e tal. Mas não deu nada certo para mim, porque eu tinha um medo, mas você não imagina o medo que eu tinha de nadar em águas abertas. Então eu comecei a nadar e, nossa, dali a pouco eu já estava passando mal de medo mesmo. Medo de peixe, de tubarão, de água-viva, de medo, muito medo. E aí saí loguinho da prova e demorou muito para eu conseguir terminar a primeira prova de águas abertas, porque eu tinha muito medo. Eu só tentava de novo, porque eu me encantava com esse ambiente das águas abertas, que é um ambiente menos competitivo, né? Isso eu acho muito bacana nas águas abertas, porque como a prova é um desafio para todos os nadadores sempre, né? Quando você entra numa prova de águas abertas, ela representa um desafio para você sempre. E então os nadadores compartilham esse desafio comum de vencer a prova, de chegar até o final dela, né? E isso eu acho que diminui um pouco a competitividade sabe, querer ver o adversário derrotado. Não, fica menos importante, porque você não quer que o adversário seja derrotado, né? Numa prova de águas abertas, inclusive, isso pode significar, em último, né? Num caso mais grave, a morte, imagina. Sim. Ninguém quer. Então, você vê coisas assim de um nadador ajudando o outro, que teve um problema de embarcação, o nadador está ali ajudando um adversário direto, sabe? E esse tipo de ambiente eu gosto muito, sempre gostei muito na águas abertas. Não, é E aí sensacional. eu tentava de novo, até chegou uma hora que eu comecei a conseguir. Não, bacana, não, sensacional. E assim, além do Canal da Mancha, né? Gente, a Vera Mossa entrou. Olha só. Oi? A Vera Mossa entrou, você viu isso? Você vê? Que bacana, que bacana. Aí a fã pega e fala assim... Sensacional, sensacional. Não, e aí, como é que surgiu isso? Você começou a nadar tentando, né? E aí, como é que você foi parar lá no Canal da Mancha? Né? Porque, então, lendo o seu livro, você praticamente fez o caminho contrário, né? Você já foi lá para o topo do Everest, né? Que é o Canal da Mancha. Que lembra até um pouco a minha história também. E por isso que, gente, eu me identifiquei muito. Tem muita coisa que você fala aqui no livro, assim, bateu muito, né? Bateu... O legal é que você fez também, né? Então você sabe bem. Não, e tem histórias aqui sensacionais, gente. Então, ó, gente, não leu ainda? Leiam, tá? As Travessuras do Canal da Mancha, gente. É uma travessura só. Mas não, mas tem várias no meio, tem várias escondidas no meio.
Eu acho que quem lê o livro vai ser muito legal, porque você vai contando a história, depois você volta para o dia da prova. Aí, gente, é o DAC. Eu escrevi assim, Marcelo, porque eu nadava em devaneio. Então, eu tentei escrever o livro como se fossem os meus devaneios enquanto eu vou nadando o Canal da Mancha mesmo, entendeu? Porque eu nadava assim em devaneio. Na verdade, até hoje eu nado em devaneio. Se eu vou nadar que seja meia hora, a minha cabeça vai longe. E aí, você falou, como é que falaram assim? Porque tem uma passagem no seu livro que você chega lá em Saint-Jean, no Canadá, né? No meio de todas as férias, você faz uma autorreflexão, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Exato. Que é extremamente normal para um iniciante, né? Quantos iniciantes começaram comigo e falavam assim, Marcelo, o que eu estou fazendo aqui? Né? E alguns falavam isso antes da primeira boia, né? Falavam na areia ainda. E aí, uma coisa que me chamava a atenção era o que o Cláudio Plitt, que é uma lenda das águas abertas, ele, um argentino, né? Multicampeão, e ele falava para todo mundo, aos quatro ventos, pelo que você escreve no livro, não, ela vai fazer o Canal da Mancha. E assim, de uma naturalidade, que eu brinco até com a Martinha, a Mataíso, que eu falo, gente, a gente depois que faz o Canal da Mancha, a gente fica besta, né? Porque parece que é naturalidade, parece que a gente depois que a gente faz, parece fácil. Aconteceu com você também, né? Sim, sim. Porque na hora que, assim, quando eu comecei a treinar, parecia uma coisa, E aí, depois que eu atravessei, eu falei assim, só treinar. Tranquilo, qualquer um faz. Mas a jornada, que eu falo, a jornada eu acho que é o mais gratificante, até mais que o dia, de vez em quando. Até, lógico que a gente tem uma recordação do dia muito especial, muito querida, mas a jornada, né, o processo que você de autodisciplina, né, o processo de transformação que você vai depois olhando para o retrovisor. Eu acho que é um processo de autoconhecimento. Exato. Porque você passa tanto tempo consigo mesmo. Entrou aí uma prima minha que eu vi e ela perguntou: nadar é uma forma de meditar? E é uma forma de meditar mesmo, né? E o Cláudio Plitt falava isso naquela época. Ele falava assim, Ana, você vê, a gente vai nadando e com as horas, o barulho das braçadas, tchá, 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 super ritmado, né? E muitas horas. É um processo meditativo. E às vezes a gente entra mesmo num estado alterado de consciência, né? Marcelo? Você deve ter vivido isso também. Sim, eu lembrava muito de uma declaração da Fernanda Keller, que ela entrava meio que nesse estado de flow, ouvindo o barulho da catraca. Olha só! Né? O barulho da catraca, que mais dava umas 6 horas, mais ou menos, de pedal, 5 e alguma coisa, 6 horas, dependendo. E ela, durante o Ironman, o barulho da catraca fazia o estado de flow dela, que acho que é algo parecido conosco, né? Quando a gente vai assim. Mas fala que você que é convidado. Estou falando demais, gente. Fala também. Você também viveu igual eu, né? Isso é muito legal, conversar com alguém que viveu a mesma experiência, né? É muito bacana tá conversando, né? Você faz a entrevista, mas você sabe o que foi essa experiência, né? E ó, gente, vocês podem aqui, a gente vai tentando ler aqui, Harry, um abraço pro Harry aqui. Ele tá que também atravessou o Canal da Mancha e tantas outras provas bacanas do Harry. Sim, 8 pontes, sensacional. 8 pontes, Além do canal, que outra... Ó, a Cris aí. Beijo, Cris. Olha a Cris. Você. Beijo. Nadamos junto, muito. Muito, não. Tem uma passagem A do Canadá, inclusive, que foi a prova mais difícil que eu nadei na vida, a Cris estava. A de Saint-Jean, né? A de Saint-Jean. Sensacional. Foi a prova mais difícil que eu nadei na minha vida. Sensacional. Conta pra gente, você já falou que foi a prova mais difícil, né? E realmente, essa prova de Saint-Jean, eu ainda vou um dia estar lá, eu não sei se para ver, para nadar, enfim, mas um dia eu quero estar lá. Porque realmente, no meu período de aclimatação, era a prova mais falada pelo Igor, a que você participou ativamente,
né? E assim, era a questão que eu ia trazer é que até me perdi aqui, congelou um pouco, me perdi. A questão que eu ia falar de Sanjean, né? Você conta o caos, porque eu acho que são causos muito engraçados. O dia que vocês levantaram para a prova. Ai, gente, foi. Bom, a gente lá no hotel, né? Eu estava no mesmo quarto que a Cris. E agora, eu acho que estava eu, a Cris e o Igor. E a gente acordou. E o quarto do hotel tinha uma janelona que dava para o lago. Na hora que a gente olhou por aquela janela, estava tudo cinza chumbo. E o lago, sabe aquelas cristinhas brancas? Assim, era uma superfície toda crispada. E eu olhei aquilo e falei assim... E que a água estava gelada, a gente já sabia, né? A gente tinha dado uma nadadinha no dia anterior, no dia antes, tal, desde que a gente chegou. E a água estava muito fria. Mas uma tempestade a gente não estava contando, né? Frio fora também, chuva, vento, água muito mexida. Foi assim. E o meu apavoramento, você não tem uma ideia do medo que eu estava. Aí, eu desci para o café da manhã e virei para o Cláudio e falei assim, Tchuti, estou com medo. E ele... Todas estão com medo. Natural, não, todo mundo. Todas com medo, Ana. Olha para a Shelley. E a Shelley, que era australiana campeã do mundo, né? Ganhava todas as provas, ganhava várias provas no geral, ganhava do campeão mundial, né? Daquela época, algumas provas. E aí eu olhei para ela e ela realmente parecia mesmo assustada também. E eu falei assim, mas dessa vez o Cláudio não me ajudou, né? Porque já pensou? Se ela está com medo, o que eu vou fazer nesse lago agora? Como que eu vou entrar nesse lago? O que vai ser isso? Mas aí eu tive uma sorte, né? Porque quem me acompanhou nessa prova foi a Maru, a mulher do Cláudio. E ela era muito experiente no acompanhamento de nadador, porque ela sempre acompanhava o Cláudio. E como a prova feminina foi no sábado e a masculina no domingo, Copa do Mundo, ela ia acompanhar o Cláudio no domingo, mas ela se dispôs a me acompanhar no sábado, porque eu não tinha quem me acompanhasse. E aí essa foi a minha grande sorte, Marcelo. Eu lembro direitinho. Bom, 5 minutos antes da prova, eles disseram que todos os nadadores tinham que entrar na água para esperar a largada. 5 minutos, na água a 15 graus. É assim, tipo, todo mundo faz aquecimento antes de uma prova, então vocês fazem aí um esfriamento caprichado e aí vamos nadar. Então, quando deram o tiro de largada, pontualíssimo, aliás, isso, vamos dar o crédito para os canadenses, pontualissimamente, deram o tiro da largada e eu já estava tremendo muito de frio. E aí eu comecei a nadar para a gente chegar até os barcos que iam nos acompanhar, né? E onde encontraram. E chegar no barco eu já estava achando difícil. Aí cheguei na Maru, fui indo. E eu devia ter nadado muito pouco a primeira vez que eu parei e falei para ela, Maru, eu não consigo chegar nem na primeira boia. A primeira boia era pertinho, entendeu? Era uma prova de 25 quilômetros, mas a perna curta era até a primeira boia. Mas só que estava contra o vento. Estava muito difícil de nadar. Não avançava. Eu tinha a sensação de que eu não saía do lugar. Eu estava morrendo de frio. Eu falei assim, Mário, não dá, eu não consigo. Ela falou assim, Ana, tá de todas. Vai tranquila,
um momento ruim vai passar, eu vou te dar o chá a cada 15 minutos. Você vai superar. E olha, eu acho que eu só continuei nadando para dar um crédito para a confiança da Amaro de que eu podia, entendeu? Para ela não, sabe? Como um agradecimento. E aí eu continuei nadando. Quando eu cheguei na primeira boia, que eu não lembro bem, mas eu acho que tinha 2 ou 3 quilômetros só até a primeira boia. E daí tinha uma perna longa de, sei lá, 20 quilômetros, não lembro. Mas quando eu cheguei na primeira boia, eu falei assim, bom, se eu cheguei na primeira boia, saindo do lugar eu tô. Então agora eu vou nadando até a hora que me tirarem da água, se me tirarem da água. Eu vou continuar. E aí eu consegui fazer a prova. Foi assim, acho que foi a maior conquista da minha carreira, aquela prova. Foi sensacional. Essa prova foi em 92, e Roberval aqui. 92. Aqui está dando uma força aqui na memória. A Cris chegou em quinto, você chegou em sexto. Exatamente. Mais da metade abandonou a prova, inclusive a Shelly, que era campeã mundial. Então, é só para vocês sentirem assim, né, a dificuldade da prova. E eu acho que dois momentos que você fala aí, uma fala, tanto da Mara quanto do Cláudio Plitt, que eu acho que isso acho que é um ponto positivo dos treinadores, né, de colocar, né, de abaixar a expectativa, né, ou elevar a sua expectativa, falando, olha, até a campeã, elas estão com medo também, a campeã está com medo, então estamos no modo automático todo mundo, ou seja, a gente acaba se equiparando, né? E eu acho que isso é um detalhe tão assim pequeno, né? Mas era a minha primeira prova internacional, né? Eu nunca tinha vivido aquele, inclusive é uma espécie de bolha muito interessante, né? Era naquela época e deve ser ainda hoje essa bolha dos nadadores que faziam essas provas muito longas do campeonato mundial daquela época, né? Eram sempre os mesmos, que se encontravam em diferentes lugares do mundo, todo mundo se conhecia, muita gente ficou bastante amigo. E eu estava assim, eu me senti caindo de paraquedas lá, entendeu? E eu não me sentia à altura do que estava acontecendo ali. E foi uma prova incrível. Gente, eu estou com a Ana Mesquita. Quem quiser seguir a Ana Mes, NX, Ana Mix. E Isso. E Ana Mes Fotografia também. Você pode seguir, conhecer o trabalho dela. Sensacional. Os dois perfis sensacionais. Muito falando também sobre a democracia no esporte. Gente, sensacional. Quem quiser, manda pergunta. Nós vamos tentar aqui. Tem uma pergunta que casa agora com o que eu vou fazer para você também, que é também uma curiosidade da Mônica Zagallo, tá? Que você fez em 92 o canal, mas você não conseguiu completar a prova, né? Você não conseguiu completar a prova. E assim, como é que você tirou força para voltar um ano depois, para você se preparar? Porque eu vou ser sincero, uma das coisas, né? Eu sempre brinco que tem o diabinho e o anjinho, né? E o diabinho falava assim para mim, né? Falava assim, se você não conseguir, você vai passar de novo por tudo isso ano que vem, né? De novo, né? Eu falava, o anjinho, não, você vai conseguir e tal, não sei o quê. Não, vai dar certo. Tal. Eu ficava naquele debate. Me fala uma coisa, como é que foi isso? Porque, né, eu imagino, porque a gente se prepara tanto, né? Naquela época, as dificuldades eram maiores ainda, né? De você conseguir verba, de você conseguir sair fora do país, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente como é que foi, né? É uma jornada do herói, né? Que a gente brinca muitas vezes. Eu acho que é bem um bom paralelo mesmo. E você tem razão, eu acho que foi a coisa mais difícil para eu superar, foi essa sensação de fracasso e o medo de fracassar uma segunda vez. E eu acho que foi a coisa mais difícil que eu tive que superar para poder
fazer a travessia do Canal da Mancha, porque depois da primeira tentativa, eu cheguei a parar de nadar. Tá. E eu falei assim, não vai dar. Mas o que aconteceu comigo foi que eu percebi que se eu não tentasse de novo, ia ser um fantasma que ia me acompanhar pro resto da vida, Marcelo. Eu entendi. Que eu precisava fazer mais uma tentativa. E até foi por causa disso que eu acabei sendo a terceira nadadora na reserva da segunda tentativa, né? O que me fez ficar lá naquela espera muito longa. Terceira? Gente. Eu era a terceira nadadora. E aí, porque o que aconteceu? Eu tinha parado de nadar, eu tinha desistido, não sei o que. Daí eu voltei a nadar e falei assim, não quero tentar. Eu demorei para fazer a reserva. E eu era a terceira nadadora do Brickell. E aí aconteceu que estacionou uma tormenta lá no Canal da Mancha e assim, no primeiro dia da Nip Tide, nadou o primeiro nadador. E aí estacionou uma tormenta e todo dia era não, 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 não. E passou a semana inteira. No último dia, nadou o Gustavo Oriosavala, que era um nadador argentino que também estava acompanhado pelo Cláudio e que era o segundo naquela NIP. Aí ele nadou numa prova todinha nadada à noite, porque era uma janela no meio da tormenta. E aí acabava o período de maré baixa, que, como você sabe muito bem, é quando dá para fazer a tentativa, né? Sim. E acabava esse período de maré baixa e eu tinha que escolher se eu ficava até o próximo período, e estava esfriando, estava chegando o outono e a água ia ficando cada vez mais fria, ou se eu voltava para o Brasil sem tentar. Eu falei, mas eu não quero voltar para o Brasil sem nem tentar. Mas aí eu tinha que viver essa espera também, de ficar lá. Depois do fracasso do ano anterior, ainda ficar lá nesses 15 dias, vendo a água esfriar, vendo a minha condição física se deteriorar, né? Porque não era dentro do planejado, e sem nem saber se eu ia conseguir tentar, né? Sem saber se eu ia nem entrar na água. Assim, emocionalmente, um desafio indescritível, assim. Um pedaço terrível, assim, que eu passei naquela espera. Não, realmente, e uma coisa que eu agradeço, porque eu fui na primeira hora da primeira dia da janela. Eu consegui isso. Eu consegui isso. Porque realmente a espera, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, é muito legal. A partir do quarto, aquela gaivota já começa a irritar, né, gente? Aquela gaivota... Pedrinhas na praia. Eu fazia... Eu tô na casa do meu irmão hoje e não vou poder mostrar, mas eu tenho umas pedrinhas que eu ficava fazendo, brincando de juntar pedras que eu achasse que se encaixavam assim na praia de Pedro, no meio da minha espera. Não, sensacional, sensacional. Olha, a Júlia está perguntando quando tem livro novo. Olha, que eu preciso mesmo escrever, porque escrever é uma outra coisa que, como nadar, me alimenta, me cura, me faz um bem, assim. Eu acho que a escrita e a natação também, de formas diferentes, evidentemente, mas são coisas muito terapêuticas, né? Sim. E eu estou precisando mesmo. Escreva pelo que, assim, incentivo. gente, mais uma vez, ó, quem não leu ainda, vai lá, vai na plataforma que você mais gosta, compra o livro, vocês vão amar, tá muito gostoso, muito gostoso mesmo, tá bem legal, vale a pena também, viu, galera?
Ana, me fala uma coisa. Aí chegamos dia 23 de setembro de 93. São 27 anos, né? Vai fazer 27 anos, aí 26 e alguma coisa. Quer dizer, na minha cabeça, é o recorde mais antigo da natação, tá? Eu não tenho... O Jean Madruga, acho que os 800 metros ficou 26 anos, se não me engano. Nossa, gente, é mesmo? Olha, eu não consegui completar, mas se não é o maior, é um dos maiores recordes, assim, né? Eu acho incrível. Assim, eu fico tão impressionada quanto você, eu acho. Não, a gente fica, né? Porque assim, né? E isso só mostra, gente, porque assim, nós estamos falando do ano de 93, ou seja, a travessia do Canal da Mancha, onde eu brinco, a Ana, eu, que fui em 2004, eu fui o último ano das travessias analógicas, né? Porque em 2005 veio o D Facebook, né? Tinha um D ainda no início, em 2005. Então, quer dizer, a gente ainda é uma forma analógica. A gente atravessou de uma forma Olha o analógica. coach entrando, ó. Um abraço pro coach aí, um abraço pro coach. E nessa semana tem a Mariana Chevalier, uma nadadora de 16 anos do Clube Curitibano. Gente. Ela está com a janela aberta. Antes do programa eu entrei para ver se tinha alguma... Não tinha nenhuma informação dela. Porque hoje você vê online, as pessoas nadando... Acompanha em tempo real pela internet. É sensacional. A gente foi na época que era analógico a coisa, né? Sim. Me fala, como é que foi esse dia 23? Porque eu já sei que na véspera aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Você não conseguiu comer nada, né? Eu não consegui dormir quase nada. Também. Muito pouco. Muito pouco. Estava muito ansiosa. E comi... o que eu não consegui comer foi antes da prova. Assim, na hora que eu acordei de madrugada para começar a prova, eu não estava conseguindo comer. Sabe? Butterflies in the stomach. Não, eu adorei essa borboleta no estômago. Eu adorei. Tinha tanta borboleta que não dava para botar comida. Porque eu fui enganado. O Igor já está em Londres, vai estar acompanhando o Glauco, tá lá, deve estar preso lá nos 14 dias que tem que ficar lá em reclusão. Ele me levou no restaurante mais caro. Eu paguei o restaurante mais caro e não comi nada aquela noite, né? Para mim foi uma grande pegadinha, porque não passava nada, gente do céu. Mas tudo bem. Olha, o Harry estava falando que a Mariana deve atravessar na quinta-feira. Então, na quinta-feira, olha só. Tá bom? Então a gente vai acompanhando aqui, a gente vai falando. Quem acompanha aqui o Sport Show, com certeza a gente vai estar falando aí. Tanto com a Mariana. Oi? É agora que cai o meu recorde. Tá na hora. Vamos ver, né? Que tempo. Vamos ver. Porque assim, eu fui até checar se ainda é latino-americano e é latino-americano. E eu tive que voltar 48 folhas. Custou um pouco para checar esse seu recorde aí. Mas tudo bem. Mas me conta, como é que foi o dia 23 com borboletas no estômago? Então, eu estava super ansiosa. A questão emocional, acho que é o mais difícil para mim, sempre foi. Não, o mais difícil para mim no Canal da Mancha é o frio. Mas, em segundo lugar, ali, pau a pau, a questão emocional. E dominar essa ansiedade, essa aflição, essa insegurança. Eu acho que eu tenho um perfil bastante inseguro. E lidar com isso, superar tudo isso para simplesmente cair na água e começar a travessia já foi uma vitória, eu acho, para uma pessoa como eu. E aí, bom, fomos para o porto, né, encontrar o piloto do barco e o fiscal da associação. E eles não chegavam. Marcelo, que aflição, eles não chegavam. E eu falava assim, cadê a pontualidade britânica? Onde está? Eles não chegavam, que aflição. Aí nós vimos que o barco da... Só fazendo parênteses,
É só a gente falar do Igor, ele aparece aqui, ó. Apareceu aí, um abraço. Olha o Igor aí! Abraço. Direto de Londres aí com a gente. Grande Igor. O único brasileiro que já fez ida e volta do Canal da Mancha. E volta, exatamente. E também acho que a maior quilometragem em barco, né? Também. Eu acho que é o brasileiro que mais andou de barco no canal também. Também deve ser, com certeza, né? O que ele já acompanhou de nadador lá. Se tiver algum clube de milhagem, ele deve ganhar algum benefício, provavelmente. É isso mesmo. Mas ele já ganhou Rolex, então já ganhou bastante. Sim, sim. Mas a Karen Burton era uma nadadora americana que era, naquela época, vice-campeã mundial, uma grande nadadora, e ela fez a travessia no mesmo dia que eu. E a gente viu o barco dela saindo, já indo. E eu lá esperando, e eu falava assim, gente, tá errado, né? Eu estava muito aflita. Mas aí eles chegaram e eu falei para o Cláudio, mas está atrasado em relação à maré, já comecei aflita, né? E ele, vai dar tudo certo, naquela tranquilidade. Assim, ser acompanhada pelo Cláudio Plitt é um privilégio, assim, que além dele ser o monstro sagrado da natação de águas abertas mundial, né? Você sabe muito bem disso. Além dele ser esse nadador fantástico, excepcional, ele é uma pessoa impressionante, né? Uma excelente pessoa, uma pessoa que já se desenvolveu muito como pessoa. E ele me tranquilizando e tal, quédate tranquila, te va a salir bien. E eu só sei que, bom, a Amaro me passou a graxa, me engraxou toda. Esse processo de engraxar o nadador é terrível. Não sai nunca mais aqui, assim, atrás. Não tem atrás jeito. do cabelo, não sai nunca mais aquela graxa. Não tem jeito. Se você pensa em trazer o maiô de volta para pendurar em algum lugar, você não pendura em nenhum lugar. Fica. Esquece. E aí, essa coisa, né? Você cai na água, tá escuro, e você tem que nadar até a praia, você tem que botar o pé naquelas pedras sem enxergar bolhufas, e ir até o seco, e aí começar a prova. Mas eu tive muita sorte também nisso, de várias formas. Acho que eu sou muito sortuda na vida, e eu tive muita sorte nessa segunda tentativa, porque o mar estava uma piscina, Marcelo. Você consegue imaginar no Canal da Mancha flat? Não consigo. Não consigo. E o começo da prova, assim, depois não, mas no começo da prova, eu sei que eu estava nadando numa piscina. Era uma coisa, assim, impressionante. E aí tem essa coisa gostosa, para mim, pelo menos, na hora que chega o dia, né? Que clareia, é gostoso, mas por outro lado, eu senti frio quando clareou, não sei porquê, assim, vai ver que... tinha alguma expectativa inconsciente de que eu ia me aquecer, e aí, como a água continuava tão fria quanto antes, eu comecei a sentir mais o frio e tal. Mas depois a prova foi seguindo e eu estava nadando realmente leve, nadando bem, assim, e tinha engordado muito na espera. Tudo que eu não consegui engordar durante o treinamento, porque as pessoas falam assim, que delícia, fazer regime de engorda, né? Você precisava engordar para atravessar o Canal da Mancha. E eu falava assim, é uma delícia, assim. Na hora que você não aguenta mais de comer, você pega e se obriga a comer mais para você ver se é uma delícia. Não é uma delícia, né? E não tinha que chegasse, porque quando você está
treinando 10.000 metros por dia, você come, não tem o que faça você engordar. Mas ainda mais se você não está... Desculpa, ainda mais se você não está acostumado, né, a ter esse volume de treino, né? E aí, quando eu cheguei lá na Inglaterra e fiquei nessa espera tanto tempo e tal, aí eu engordei, porque lá estava treinando muito menos, já em mais descanso e tal, e caprichava na torta de maçã, na Nutella, tudo que não precisa, tudo que não pode. E aí eu estava flutuando muito e nadando leve, nadando bem e tal. Aí a parte difícil que teve depois, que eu enfrentei esse primeiro medo de ficar com frio assim e tal, porque medo de ficar com frio é um medo verdadeiro, né? Atravessando o Canal da Mancha. Sim, sim. Mas aí chegou no meio, teve as águas-vivas. As águas-vivas aquilo lá foi bem terrível. Você ainda pegou água viva ainda, né? Isso Muita água viva. Mas assim, nadar num mar de água viva, assim, parece que tá nadando na gelatina, com muito medo de engolir uma água viva. Eu vivi isso. Terrível, assim, terrível. O momento terrível da minha segunda tentativa foi esse. E você ainda perde o foco, né? Porque você está nadando. E aí nadando marinheiro com a cabeça levantada, né? Porque com medo de engolir uma água viva. E aí você cansa, e aí, né, te desencaixa o nado. E, nossa, muito difícil esse momento foi. Bem no meio do canal. Eu estava nadando nas águas vivas quando o fiscal veio e disse just in the middle. Perfeito, perfeito. Me fala uma coisa. Bom, tá no meio do canal. Tem um momento que o Cláudio fala: opa, estamos nadando muito bem, né? Então, daí teve isso. E aí, para controlar a ansiedade, porque você vinha de um resultado de não completar o ano passado, que, gente, é extremamente difícil a conclusão, tudo pode acontecer em qualquer momento, né? Eu lembro que na minha, a gente estava nadando num ritmo abaixo de 10 horas, mas eu vi Cap Griné passando e o Igor falando: você tem mais 5 quilômetros para nadar até a praia. Ok, né? Ok. 30 segundos de carinha triste, de emoji triste e ok, vamos embora. Então, nós já sabemos que é mais 45 minutos, 50 minutos aqui dessa bagaceira aqui. Então, ok, vamos embora. Mas você, quando você recebe esse estímulo, gente, você está nesse ritmo, você pode quebrar um recorde. Aí o Cláudio começa a ficar feliz no barco, né? Pelo que você descreve no livro. Mas só que né, no começo ele não me falou nada. Porque ele estava, assim, sei lá, com quanto tempo de prova que ele começou a falar, ela vai baixar de 10 horas, ela vai baixar de 10 horas. Mas o piloto do barco, porque as correntes estavam muito fortes, não era uma boa nita, entendeu? Tinha muita água. E aí ele falava assim, ela vai baixar de 10 horas, ela vai baixar de 10 horas. E o Brick, eu falava, too strong tides, maybe 12, maybe 13. Super motivador. Cara, Brick é o cara, gente. É o cara. Então, né, o Cláudio não me falou nada. Ele só me falou que ele pegou e desenhou uma bandeira do Brasil na lousa e escreveu o recorde brasileiro quando eu já estava quase chegando. Fantástico. E aí é que ele me falou. Mas foi um momento bem estranho para mim, porque um pouco antes disso, um tanto antes, não sei quanto antes, você sabe, né? O tempo fica meio confuso na cabeça da gente nessas provas. Deixa eu só te interromper. Abraço para o Igor, muito obrigado aí por ter participado. Já são 23 horas, quase meia-noite. 6h30 tem treino. Beijos, abraços, sucesso para você e para o Glauco aí, Glauco Rangel, Igor. Boa sorte para o Glauco, tudo de bom aí, boa prova.
para vocês? Pode terminar, Mas querida. eu só sei que o que tinha acontecido é que, a uma certa altura da prova, o Cláudio virou para mim e falou assim, ó, quando eu te disser, você vai ter que picar, vai ter que acelerar, né? Ele não disse, mas eu sabia o que significava, né? Então, vou perder Cap Griné. E se eu perder Cap Griné, eu vou ter que nadar mais 2 horas. Então, ele me falou isso e eu não esperei ele me dizer, né? Ele falou, quando eu te disser, você vai ter que picar. Eu, na mesma hora, comecei a tentar nadar mais depressa, porque a tentar, né? Eu estava exausta já, cansada, lógico. Sei lá quantas horas de nado, devia já ter nadado mais de 8 horas, provavelmente, quando ele me disse isso. E já comecei a tentar acelerar e tal, pegar mais firme e tal. E fui indo. E estava esperando ele me dizer, né? Ó, acelera aí que a gente está perdendo Cap Griné. Eu estava esperando ele me dizer isso. E nadando, e nadando, e nadando. De repente, ele levanta a lousa, recorde brasileiro. E eu falei assim, eu ia perder Cap Griné. Como assim? Que fantástico. Não, fantástico, gente. A gente poder recordar isso, essa história é fantástica. Ana, a gente está quase no final, acho que faltam uns 8, 7 minutinhos para a gente terminar. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Com certeza nós vamos fazer um segundo encontro aí. Ah, para a gente conversar mais aqui, que tá muito gostoso o nosso bate-papo. Me fala uma coisa, assim, você teve também, além do Cláudio, você teve a participação do Nuno Cobra, né? Que para os mais novos talvez não conheçam, mas no Cobra ele foi também mentor do Ayrton Senna, né? Preparador físico do Ayrton Senna. Conta um pouquinho a importância dele, porque ele tem uma frase tão impactante, né? Contigo, que às vezes quando eu brinco com a sua prima sobre isso. Como é que é? A frase, ele tem uma frase que ele fala depois da depois da metade é rio abaixo, é morro abaixo, né? E depois é morro abaixo, né? Então, muitas vezes eu estou lá dando aula para sua prima, eu falo isso para ela, falo, olha, já passou da metade, agora é morro abaixo, tá? Então, vamos lá. Então, o Nuno, ele não chegou a ser meu preparador, né? Isso eu conto no livro também. O que aconteceu foi que ele teve uma importância muito grande para mim, mesmo sem ter sido meu preparador, porque eu estava muito insegura. Tinha um técnico que eu tive, tinha me dito que com o que eu estava nadando eu nunca ia atravessar o Canal da Mancha. E aí, eu fiquei muito insegura, ainda tentei argumentar, falei assim, mas olha, eu já nadei muitas provas bem difíceis, algumas mais longas do que o Canal da Mancha, o que todo mundo sempre observa é que eu chego inteira. E ele falou assim, não, foi sorte. E se eu tinha 10% de chance de chegar bem, chegou, foi sorte. Quer dizer, eu estava destroçada, o cara me falou isso, sei lá, em abril, maio, e eu fui atravessar o Canal da Mancha em agosto, setembro, entendeu? E aí eu parei de treinar com ele, mas eu estava muito insegura, eu estava realmente pensando em desistir. Eu achava que eu tinha condições, porque eu já tinha visto que eu já tinha nadado, né? Sim, sim. Mas foi muito difícil esse pedaço. E foi nessa hora que entrou o Nuno. Porque ele virou para mim e falou assim, demorei um tempo para encontrá-lo, tal, fui encontrar com ele, já era junho ou julho, sei lá. E ele virou para mim e falou assim, ó, é muito pouco tempo, a sua prova é daqui a pouco, mas eu vou te pôr para correr mesmo assim, porque corrida ajuda. Ele sempre foi muito fã de corrida, né? Para preparação física. E eu falava, não aguento correr, mas se você mandar, eu corro. E ele falou assim, então você vai lá e faz um teste de esforço máximo com o Dr. Lotufo e a gente vai ver como é que você está para eu fazer um plano de treino. E aí eu fui, fiz o teste de esforço máximo
E o Nuno marcou uma reunião comigo, pegou o resultado do teste e falou assim, escuta, eu não vou te pôr para correr coisa nenhuma. Você está mais do que pronta. Vai lá e atravessa aquele canal. Você está muito bem. Então, foi de uma importância assim, e de uma generosidade também, né? Porque ele podia ter dito para mim, você vai fazer isso assim, 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 e pegar os créditos, né? Não foi o que ele fez. Ele falou, você está pronta. Ele me deu o que eu precisava. Que o que eu precisava era do aval dele, né? Num momento que nem aquele. Super insegura, o que eu mais estava precisando era de segurança, e foi o que ele me presenteou de bandeja, assim. Virou para mim e falou assim, tá pronta, vai lá, atravessa aquele canal. Você vê, né? De repente, com uma frase, a gente já consegue mudar um cenário. Por isso que eu acho que, né, o treinador ele precisa ter essa sensibilidade junto ao atleta, ele precisa saber o poder da palavra que ele tem, né? Todo o trabalho de transformação também, a palavra, ela é muito importante, né? E eu acho que hoje você mostrou isso para a gente, né? Com a Mara, com o Cláudio Plitt. Sempre podia estar chovendo lá fora, pedregulho, paralelepípedo, mas sempre numa tranquilidade, né? Uma calma, pelo menos. Impressionante. Né? Assim. Pelo menos não tratar. Impressionante. Por mais que talvez o ser humano fique por dentro mexido, tal, né? Quer matar, quer, né? Mas ele passa essa calma e essa tranquilidade, e aí a gente consegue performar, que é o que o atleta mais precisa, né? Da gente conseguir essa... Meu sobrinho. Essa é minha tia. Ai, sensacional, gente. Mas os comentários são incríveis, vocês são incríveis, galera. Muito obrigado vocês aí que estão conosco. Nós temos mais 3 minutinhos. Eu vou falar mais uma vez, porque a leitura... essa semana eu li ele de novo e pô, foi muito gostoso, né? Foi muito gostoso recordar aí a história. Tem uma história que eu só vou fazer a pergunta, você não conta, que está aqui no livro. Acho que o pessoal precisa... A gente falou no início, né, do movimento pela democracia no esporte. Tem muita coisa que muitas outras modalidades sofrem ainda, gente. A Ana sofreu numa prova aí. Mas, assim, a pergunta... não fala que está aqui no livro. Você ainda tem o agasalho? Não tenho. E eu não sei em que mudança ele se perdeu, Marcelo. Não tenho. Gente, eu não me conformo que eu não tenho. Então, gente, se você quiser saber a história do uniforme, aqui, galera, vem aqui, que vai ser muito legal. E, não, porque eu ia falar para você contar, mas não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. E a gente... Valeu, Mircão! O grande Mircão aqui, grande Mircão. E, assim, e é muito gostoso, porque a gente começa a recordar algumas coisas do esporte. A natação já deu um passo, né? Mas ainda precisa dar mais passo. Mas tem outros esportes que ainda sofrem muito, como você sofreu nessa passagem que você conta aqui numa Copa do Mundo. Mas eu só falei isso, gente. Vocês vão ler o livro, tá? Não adianta. Foi na final do Mundial, não foi na Copa do Mundo. Mundial, exatamente. Gente, leio, tá? Leio aqui a travessura no canal Ana Mesquita. Ana, temos 1 minuto e 39, menos aí de 150 metros. Por favor, fica à vontade para se despedir do pessoal aí, Ana. Marcelo, primeiro eu quero agradecer você pelo convite, pela conversa gostosa. Foi muito legal. Gostei muito de conversar com você e compartilhar essas histórias. E agradecer a todo mundo que entrou, que esteve aí com a gente, um monte de amigos. E dizer que uma experiência como essa do canal, ela me ensinou várias coisas. Uma das coisas, talvez, uma das mais importantes, seja que vale a pena alguns projetos valem a pena em si mesmos. Que essa racionalidade tão grande de por que você está fazendo isso, às vezes não serve bem.
que algumas aventuras, algumas experiências, elas são importantes em si. E acho que o canal foi uma experiência assim para mim, na minha vida. Gente, beijo, 6 segundos, a live vai estar no IGTV do Cuca. Beijo, obrigado, Ana. Beijo, pessoal. Beijo.